Graças a Deus estamos mais uma vez reunidos neste lugar, em nome do Senhor nosso Deus. O nosso Deus, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o único Deus. No céu, na terra e em todos os lugares conhecidos e desconhecidos. Não há outro Deus a não ser o nosso Deus chamado de Jeová. Tem muitos nomes. Não há outro Deus além do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que acontece que é também o nosso Deus, por sua graça e misericórdia. Nada de confusões com coisas que acontecem no mundo, com grandezas das trevas e coisas semelhantes. O nosso Deus é luz. E quem anda na luz do céu. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E depois disse ainda, e vocês, os seus discípulos, resplandecem essa luz do mundo. Por onde andar, não se preocupe com a força das trevas, porque todo o domínio espiritual está subjugado ao Senhor nosso Deus. Sabemos que o inimigo está confrontado com a palavra de Deus, ele sabe muito bem o tempo que lhe resta, ele está fazendo tudo que pode e o que não pode para sobressair. Ninguém sobressai ao nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso, criou o mundo e tudo o que neles há. Todos os inimigos da obra de Deus que aparecem por aí já estão destruídos, porque com Deus não se brinca. Irmão, levanta a tua mão e diz, glorificado seja Deus. Aleluia, no céu e na terra. Hoje vamos estar falando acerca de um assunto muito interessante. Paternidade de Deus. Ou seja, vamos falar acerca de Deus como Pai. Nosso Deus é Pai. Não só de nosso Senhor Jesus Cristo, mas pelo facto de que o Senhor Jesus Cristo fez a obra do Calvário, morreu e ressuscitou, todo aquele que crê em Jesus passa a ser filho do Pai eterno. Isso é maravilhoso. Isso vai além do que chama mente humana e só pode ser compreendido espiritualmente falando. Então, para tanto, os irmãos mesmo sentados vão abrir vossas Bíblias no livro de Efésios e vamos ler no capítulo 3, o verso 14 e 15. Efésios 3, 14 e 15. Isso dá o início, o princípio às nossas palavras acerca da paternidade do Senhor nosso Deus. Diz assim, por essa razão, isto é o assunto que vinha falando no contexto, por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Esta pessoa é o apóstolo Paulo, que está escrevendo à igreja em Éfeso. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. Por favor e gentileza, diga Pai comigo. Pai. Pai é uma palavra fabulosa. Pai é uma palavra inigualável. E o nosso Deus escolheu esse nome para si. O nosso Deus é Pai. Pai da eternidade. Na realidade, essa palavra, esse nome, aparece na Sagrada Escritura 1500 vezes. Deve ser importante. Para estar na Bíblia tantas vezes assim, deve ser importante. Hoje, pela graça de Deus, temos alguns minutos para falar desse assunto tão grande, enorme. Mas não faz mal, lá chegaremos. Começando do verso do princípio, propositadamente, vamos ver. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Verso 15. Do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Vem a ser a família de Deus.
É a família de Deus, é a igreja do Senhor Jesus, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Sendo assim, nosso Deus é o Pai dos que estão nos céus e de nós que somos seus filhos que estamos na terra. Isso é simplesmente além da nossa mente. Não, irmãos, não há nada melhor do que isso, do que ser filho de Deus em Cristo Jesus. Glória ao seu nome, porque foi ao homem que não merecia que Deus dê essa oportunidade. Quando eu digo homem, está envolvido na palavra homem. Homem, pronunciado em português é errado, mas a natureza dessa palavra homem refere-se à humanidade. As senhoras também estão envolvidas nisso. Muito bem. O pai que é pai tem todo o cuidado por seus filhos. Quantos concordam comigo? Diga amém. Amém. O pai que é pai chega a sofrer com alegria. É inexplicável, mas é assim que é. O pai que é pai chega a sofrer com alegria pelos seus filhos. Assim é o nosso Deus. Já estou como que vendo a mente dos irmãos. Deus também sofre por causa dos seus filhos. Deus não sofre, Deus está no céu. É? Tens a certeza disso que a tua mente está te dizendo é na realidade? Deus não sofre? Bom, de facto que, por falta de uma melhor expressão da minha parte, eu diria que Deus também sofre com nossas teimosias e mais. Pastor, mas também para dizer que Deus sofre, bom, como eu digo, por falta de uma melhor expressão eu não tenho outra, mas vamos ao nosso assunto. Há um ditado que minha mãe me dizia várias vezes, quando eu era grande, assim: quem se sujeita a amar, sujeita-se a quê? Ninguém sabe. Quem se sujeita a amar, nós, isso é uma verdade tão grande que até entrou nos céus. E se houve alguém que soubesse fazer isso, o Senhor nosso Deus foi o seu próprio povo, o povo de Israel. Não dizemos isso nem com tristeza e nem com alegria. Falamos nisso porque está escrito na Sagrada Escritura. Então, meus irmãos, se estás sofrendo alguma coisa por causa do teu filho ou da tua filha, sofre com amor, ora por ele e espera no Senhor, porque poderoso é o nosso Deus. Quando nós sofremos, nós passamos pela escola. E essa escola ninguém quer. Ninguém dá o nome para ir para essa escola. Quem se sujeita a amar, sujeita-se a padecer. Isso não é o nosso assunto, mas é interessante. É Jesus que nos ensina que Deus é o nosso Pai Celestial. Em João 20, 17, Jesus, quando ressuscitou, disse assim a Maria Madalena: não me detenhas, não me aguentes, não me toques, pois ainda não voltei para o Pai. Sabe uma coisa? Saber que o nosso Deus é nosso Pai é uma coisa extraordinária. E creio que, por vezes, nós não aplicamos isso à nossa vida. Às vezes, cantamos há momentos coisas semelhantes. Por vezes, estamos tão preocupados com aquilo que nos aborrece, que nos tira a paz, que nós não nos lembramos que Deus, afinal de contas, é o nosso Pai. Não esqueça que Deus é o nosso Pai. Quando eu digo isso, eu estou falando de João Melo.
João Melo, não te esqueças que Deus é o teu pai. Tu não passas por nada que teu pai não saiba. Mas então que pai é esse? É o pai que sabe bem o que é que está fazendo. Esse é o pai, mas ele não é pai igual a Deus. Eu nem sempre sei o que é que está fazendo, mas Deus sabe sempre o que é que está passando com os seus filhos. Mas por que é que Deus deixa isso e Deus permite aquilo? Deus é quem sabe. Confia no Senhor teu Deus, porque o teu Deus é também o teu Pai. Então, o Senhor disse a Maria Madalena, não me detenhas. O Senhor Jesus disse a Maria Madalena, não me detenhas, pois ainda não voltei para o Pai. Vá e diz a meus irmãos, isto é, aos discípulos, eu estou voltando para meu Pai e vosso Pai. A palavra de Deus está atestando, confirmando que Deus é o teu Pai e o meu Pai, é o nosso Pai. Está em nós, em mim, nos amados irmãos e em tantos quantos queiram, a poder desta bênção que o Senhor nos concede, deste privilégio que o Senhor nos dá, de nós sermos filhos de Deus. Glória a Deus, amados irmãos. Glória a Deus. Marcos 14, 36 nos fala de Abba Pai. Abba Pai. É de uma outra língua que não é nem judia, nem outra coisa qualquer, mas não interessa. Nessa língua que também faz parte da Bíblia, aparece essa palavra Abba Pai. Quando traduzida para português, trata-se de papai, paizinho. Esse Abba Pai é o nosso paizinho. O que nós dizemos, paizinho, os continentais, quando era criança, usavam isso, não era tão popular por os lugares que andei nos Açores, mas seja qual for a situação, paizinho é um termo familiar. Deus é o nosso paizinho, em quem nós podemos encostar a cabeça e dizer a Ele o que se passa conosco. E Ele é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser contigo e com todos os teus filhos. Dizer amém a isso, João Melo, estava tolo. Não faz mal que não diga amém. Nada muda o teu amém, nem o meu. Deus é isso mesmo, é o nosso paizinho que nos trata com todo o amor, mas ninguém nos trata como Deus. Tu chegaste aonde estás, incluindo o lugar que estás sentado, porque Deus é o nosso paizinho, Ele tem compaixão de ti, amor por ti. E se há alguma dúvida acerca do amor que tem pelos seus filhinhos, é tão grande que Deus, esse Pai, deu o seu próprio Filho para ser morto, pregado na cruz, sepultado e ressuscitado para a glória de Deus Pai e também para nosso benefício. Isso é falar de uma forma maravilhosa, sabe? Eu estou falando de coisas eternas que não mudam, de eternidade, de século a século, é a mesma coisa sempre, não muda. A palavra de Deus não muda e a situação daqueles que estão com Deus também não muda. Louvado seja o Senhor. Nós mudamos, mas o nosso Pai nos segura pela mão. Mateus 6,9 é Jesus que nos ensina a orar. Pai nosso. Imaginem, por favor, Jesus, que é Deus também. Não é Deus Pai, mas é Deus Filho. Com os seus discípulos, ensinou-os a orar. E a primeira palavra que disse foi para os discípulos chamar a Deus de Pai. Isso é maravilhoso, irmãos. Lembra-te disso quando estiveres aflito na tua vida. Lembra-te disso quando tu pensas que sumiste a chave do carro, afinal ela está num lugar diferente e tu já estás pensando em tantas coisas, e que não estás sozinho num lugar e assim, lembra-te, Senhor, tem misericórdia de mim. Deus é o teu Pai que está sempre contigo.
E Deus é poderoso para fazer o que eu nunca pensei que Deus ia fazer comigo. E Deus é poderoso para fazer contigo, na tua vida, o que tu nunca pensaste, nem tinhas que pensar, não precisas pensar. Deus sabe muito bem o que é que tem para fazer contigo e com cada um dos seus filhos. E tudo quanto Deus faz por nós é para nosso próprio benefício, para nosso proveito. Se não fosse assim, nós não estaríamos aqui. Se Deus não fizesse tudo para o nosso proveito. Mateus 6,9, o Senhor nos ensina a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quem é que vai santificar o nome de Deus? A palavra do Senhor não está dizendo que é santificado, está dizendo santificai ao teu Deus, ao teu Pai. É para nós termos uma vida de santificação, porque Deus já é santo de si. Santificai ao Senhor com a tua vida, com as tuas palavras, com o teu procedimento, com a tua boca e com o teu coração. Santifica Deus e tudo que está relacionado com Ele. Isto é, põe à parte do resto. Santificar quer dizer separar. Põe à parte do resto tudo da nossa vida. Deus merece ficar num lugar próprio e só. Continuando, santificado seja o teu nome. Deus é nosso Pai. Graças a Deus temos o melhor Pai. Gálatas 4:6 diz assim, referindo-se aos crentes ou à igreja do Senhor Jesus. E porque vocês são filhos, estou lendo o que está escrito em Gálatas, capítulo 4, verso 6, diz assim: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho Jesus. Toma nota dessa passagem bíblica para ler em casa, Gálatas 4, 6. E começou o verso. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho, isto é, Jesus, ao vosso coração. Então o Espírito do Senhor está no teu coração, tu que és filho de Deus. E Ele, o Espírito, clama, Abba, Pai. Ou seja, paizinho ou papai, ajuda-me, seja o que for. O próprio Espírito de Jesus em nós clama a Deus como nosso paizinho. Pensa nessas palavras. Quando foste embora daqui para fora, quando estiveste sozinho, subindo as escadas para a tua casa e descendo, seja lá o que for, pensa nessas palavras. Deus é o teu Pai e Ele está sempre contigo, até mesmo quando estás dormindo. Pastor, nada disso é novo, mas esse é novo. Por isso estou dizendo isso aos irmãos e em voz bem alta. Pensa que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que o diabo te faz tudo e mais o que não pode para desfazê-lo, nem que pudesse desfazê-lo, é Todo-Poderoso. E está chegando o tempo em que esse Deus poderoso vai mostrar o seu poder no universo, mas principalmente neste mundo. Deus está para mostrar quem Deus é neste mundo. Prezados, amados irmãos, queridos amigos, ouçam o que estão ouvindo com atenção. Deus vai mostrar o seu poder neste mundo. E o que não é de Deus vai ser tudo ardido, vai ser tudo queimado. Tem o seu lugar já chamado o Lago de Fogo, que todos vão para lá, os que não se tornaram filhos de Deus. Temos ouvido falar nos últimos tempos acerca de
para destruir a obra de Deus, nunca vão destruir a obra de Deus. A obra de Deus é a obra do céu e a obra de Deus está protegida pelo Espírito Santo, que vem ser o poder de Deus neste mundo. Quem vai destruir a obra de Deus? Isso é a tolice maior que há. Não se confunda. Olha para cima, levanta o teu coração para Deus, clama a Deus, pede ajuda ao teu pastor da igreja, se ele quem for, pede ajuda a alguém para te levar a Jesus, para te dar o seu coração a Ele, porque tudo isso vai passar, vai ser enrolado, como disse o apóstolo Pedro, vai ser enrolado como um lençol envolvido em lume. Os elementos deste mundo vão ser todos queimados e derretidos. Já há alguns anos eu vi que o mundo já tem material suficiente. As autoridades deste mundo já têm material suficiente para queimar este mundo 3 vezes. E eles todos que sabem isso estão tremendo como canas verdes, porque eles sabem que é só um maluco tocar num botão e se pega fogo nisso tudo. Mas quem está controlando aquele botão não é nenhum maluco, é o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tudo isso está nas mãos de Deus. Ninguém, nem o inferno, nem coisa semelhante, vai confundir o nosso Deus. Tudo está nas mãos do Senhor, nosso Deus. Deus está sabendo de tudo. A tua menor alegria e a tua maior tristeza. Deus está sabendo do que o mundo está fazendo e quer fazer. Mas quem é o Rei de tudo é o Senhor onipotente, o Senhor Jeová. Todo-Poderoso, é esse Deus que comanda tudo. O resto é o resto mesmo. É um nome de enganador. Continuando. Agora alguém dirá, e com a sua razão, se estivesse do outro lado do púlpito, talvez pensasse o mesmo. De que me serve este sermão? Para que essa ação e todos esses gritos? Qual é o favor? O que é que tu tens para me dizer? Para mim. Além dessa história, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai. O que é que tens de dizer para mim? Eu vou te dizer o que é que eu tenho para dizer. Eu nasci pobre, ainda sou pobre, nunca tive sorte, tenho passado tanta necessidade e agora estou a vendo esse discurso de Deus é meu Pai, Deus é meu Pai. Se Deus é meu Pai, porque é que não tens nada melhor para me dizer, João Melo? Eu tenho melhor para te dizer. Fica sempre vindo, eu tenho melhor para te dizer. Ainda ser pobre, nunca tive sorte, tenho passado tanta necessidade toda a minha vida, com a minha família, etc. Isso aí. Tudo isso é verdade e é compreensível mesmo, mas a notícia está em que Deus te quer restaurar e Deus te quer abençoar hoje, nesta hora que me estás ouvindo. Deus tem muito mais para te dar do que o inimigo tem para tirar. No livro sagrado chamado de Lamentações, no capítulo 3, verso 18, vemos o seguinte: é exatamente isso que o profeta está falando. Abra a sua Bíblia. No livro de Lamentações, há o livro que fica antes de Ezequiel e depois de Jeremias. É um livro pequeno, não deixe que fique despercebido. Capítulo 3. Eu vou ler alguns versos que acabam de arrematar tudo o que eu já vos falei até agora neste momento. Mais uma vez, Lamentações, capítulo 3, verso 17. É claro, não começa aqui o capítulo, mas é isso que nos interessa por agora. Tirou-me a paz, diz o profeta, tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Tal era a situação que ele estava, que ele já nem sabia o que era a prosperidade. Verso 18. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava
do Senhor. Deixa eu ler isso mais uma vez. O meio esplendor, isto é, o esplendor da vida, etc., já se foi, bem como tudo o que esperava do Senhor. É uma situação perdida, não é? Presta atenção ao que estás lendo na palavra de Deus. Verso 19. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio. Quer dizer, não estava bom nos seus juízos, etc. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, da minha tristeza. Verso 20. Lembro-me bem disso tudo. E a minha alma desfalece dentro de mim. É esse o teu caso? Está acontecendo isso com alguém que ouve a minha voz perto e longe de mim? Neste país ou em outro país? É essa a tua posição? Fica sintonizado. O verso 21 diz assim: todavia, entretanto, a toda essa miséria, entretanto, a todo esse penar, a toda essa situação, todavia, lembro-me tão bem, diga comigo, lembro-me tão bem. Isso é tão importante. Lembro-me também de mais uma coisa, e não me estou lembrando só daquilo que estou passando. Lembro-me também do que pode me dar esperança. Deus te pode dar esperança. Jesus pode dar a salvação. A esperança é a vasilha da fé. Quanto maior for a tua esperança, mais fé tu vais ter. Verso 22. Graças ao grande amor do Senhor, é que nós não somos consumidos. Depois de tudo isso, fique sabendo que nós não vais ser consumido se tu olhares para Deus, pois as suas misericórdias, as misericórdias de Deus, são inesgotáveis, não têm fim. O verso 23 reza assim: renovam-se cada manhã. As misericórdias do Senhor renovam-se em cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Espera lá, isso é a mesma pessoa que disse tudo aquilo que eu li para os irmãos, que já nem sequer sabia o que era a prosperidade, não tinha paz, não tinha alegria, mas ele ainda tinha a esperança que o Senhor tinha prometido alguma coisa. Glória a Deus, Deus é fiel, o que Deus promete, Ele dá. Verso 24 digo a mim mesmo, a minha porção, o meu quinhão é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Em quem é que está colocando a sua esperança? Em quem está colocando a sua esperança? Se não sabe, vou lhe dar um conselho. Coloque a sua esperança em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Clame a Ele em nome de Jesus e as misericórdias do Senhor não vão faltar para ti. Continua a ouvir mais um momento. Verso 25. O Senhor é bom. Respira fundo, irmão. Revisa o que está escrito aqui. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está em Deus. Em quem está a sua esperança? Em Deus ou em qualquer outra coisa? Deixa eu ler mais uma vez. O verso 25 do capítulo 3 de Lamentações. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, e não só para com aqueles que buscam a Deus. Por que essa boca é tão fechada? Por que essa boca é tão fechada? E está entrando por um lado e saindo pelo outro. Por que essa boca é tão fechada? O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Para com aqueles que o buscam. Estás buscando ao Senhor? A tua esperança está nele? Não tens outro caminho. Não tens outra redenção. Não há remédio para ti. Só para aqueles que o buscam. Para aqueles que buscam ao Senhor.
cuja esperança está no Senhor. Em quem está a tua esperança? No teu amigo, no teu patrão, neste mundo? Em outras religiões que não são nada boas? Em quem está a vossa esperança? Quando eu digo a vossa, é a vossa de toda a gente que me está escutando. Cada um que está aqui e outros que estão não sei onde. Onde é quem está a tua esperança? Está no Senhor? Olha que a bênção do Senhor, as misericórdias que não falham todas as manhãs, as misericórdias que são repetidas todas as manhãs, é para aqueles que têm a esperança no Senhor e para aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. E sabe o que isso quer dizer? O jugo, aquilo que tu não gostas, que vem da parte do Senhor, é para teu próprio bem. Ouve também, João Melo. Esse jugo é uma canga. Esse jugo do Senhor é para nós ficarmos agarrados, presos ao Senhor. Quando nós estamos agarrados, presos ao Senhor, as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Toda a promessa de Deus é composta. Toda a promessa de Deus tem um porquê. A promessa de Deus são para aqueles que creem em Deus. Não precisa muita coisa, não precisa escrever um livro, não precisa estar inquietado para estar sentado na igreja ou em qualquer lugar. Se não creres em Deus, não queres crer em Deus, as promessas do Senhor não servem para ti. Podes ler na Bíblia, podes saber pregar como eu estou pregando. Eu não estou dizendo que sei pregar, mas podes pregar como eu estou pregando. Mas tu não crees no Senhor, nada disso é para ti. É para aqueles que buscam o Senhor, é para aqueles que esperam no Senhor. Muito menos para aqueles que lutam contra o Senhor. Há gente neste mundo, organizações e grupos que estão lutando contra o Senhor, esperando ter alguma vitória. A vitória é daquele que é todo-poderoso. E esse que é todo-poderoso está escrito na palavra de Deus. Eu mostrei aos irmãos e ainda estou mostrando que é o nosso Deus e é o nosso Pai. Deus é uma coisa, Pai é outra. As duas coisas juntas é extraordinário. Eu vou sair daqui feliz, contente, estou quase saindo do púlpito. Eu vou sair daqui feliz, contente, porque alguém está ouvindo a minha voz, está ouvindo a minha voz, para dizer a toda a gente que me ouve de que Deus é o nosso Pai. Não é só Deus. É Deus para nós o servirmos, mas é nosso Pai para nos amar. Vem cá, meu filho. Tenho cerca de 6 anos. A minha cabeça chegava mais ou menos ao meio do estômago do meu pai. Estava num certo lugar chamado Formigas. Começou a chover. A água estava tão fria que a água picava-me na cara como agulhas. Eu me lembro disso. Era grande assim, da altura da metade de um homem. Então, eu fui para o pé do meu pai e corri para o pé dele. Ele estava em pé, tinha ido ver uma coisa lá e encostei a cabeça assim ao estômago dele. E ainda sinto hoje o conforto de ter encostado a minha cara assim ao meu pai. Assim és tu, estás sentindo as agulhas deste mundo furar de todos os lados. Corre para o Senhor. Corre para o Senhor. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ouves falar de Jesus, pede a Jesus que te leve ao teu Pai. Quando tu crês em Jesus, ficas hoje sendo filho de Deus, automaticamente Deus fica sendo o teu Pai. É isso. Aleluia. Sabe o que quer dizer aleluia, que os irmãos estão dizendo? Fique sabendo, quer dizer, louvai ao Senhor. Sempre quando o irmão diz e grita, aleluia, os outros todos deviam louvar ao Senhor. A finalidade da palavra aleluia é essa. Mas seja como for, eu vou pedir aos irmãos que fiquem de pé, vou pedir aos irmãos que não esqueçam o que estão ouvindo, vou pedir aos irmãos que estiverem
possibilidade, falam disso a outras pessoas que não estão ouvindo, porque todo aquele e tudo aquela que entregar o seu caminho ao Senhor passa a ser filho de Deus. E Deus passa a ser o nosso Pai. Pastor Silvino Carreiro está subindo aqui ao púlpito e ele vai terminar nossa reunião orando ao Senhor e também orando por algum irmão que porventura tenha alguma necessidade, problema de vida. Este nosso Pai ainda vive, Ele está não só ao teu lado, mas Ele está em ti pelo teu Espírito Santo. Ele pode curar-te, Ele pode te abençoar, Ele pode dar o que está no seu plano, sem interrupções. Crê no Senhor. Olha, o Senhor aprecia aqueles que o buscam. Diga comigo, Deus aprecia aqueles que o buscam. Diz mais uma vez, Deus aprecia aqueles que o buscam. Oramos com o nosso amado irmão. Amém, glória a Deus. Amado Pai de Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua grandeza, Senhor, como tens derramado o teu poder na tua igreja, Senhor amado. Assim como a corça suspira por água, Senhor amado, a tua igreja suspira pela tua palavra, Deus amado. Graças e graças te damos por teu servo, Senhor, que tens falado dessa palavra que tem todo o poder no céu e na terra. Assim ninguém poderá destruir a obra do Deus Todo-Poderoso. Mesmo que se levante todos os demônios do inferno, eles não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque servimos um Deus que tem todo o poder, Ele é poderoso. Pai amado, nós te levamos porque um dia a tua igreja e todo o mundo vai falar: levantai portais eternos, Aleluia, para que Senhor. entre o Glória Rei a da Deus. Glória. Aleluia, Que este Rei da Senhor. Glória é Jesus, Glória aleluia. a Deus Que este Rei da Glória é o Deus Todo-Poderoso, Deus forte, Pai de eternidade. É esse Deus que nós servimos. Obrigado, Senhor Aleluia, amado, Senhor por este Deus. privilégio Glória a maravilhoso teu que nome, temos de te receber, como já recebemos Jesus em nosso coração como o único Salvador, o único que sara, Obrigado, o único que Senhor. liberta, o único que transforma almas Obrigado, e vidas Senhor. para o terreno. Há poder no nome de Jesus, aleluia. Há poder na palavra de Deus, aleluia. Levamos o teu nome, Senhor, porque não há outro Deus como tu. Este mundo, os filhos do inimigo já estão destruídos pelo poder, pelo sangue de Cristo, aleluia. Graças e graças te damos, porque a tua palavra nos promete que hoje ou amanhã podemos passar por um choro, mas pela manhã a alegria vem para os filhos de Jesus. Glória a Deus. Pai, abençoa a tua igreja, Aleluia, Senhor. abençoa o teu servo, Glória a continua-nos, teu nome. Senhor, guardando, livrando do mal e do perigo, porque temos o poder do Espírito Santo de Deus, aleluia. Pai, no nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Mas, Aleluia. irmãos em Cristo, que o amor do Senhor nosso Deus, a graça de Cristo Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade em vossas vidas, em vossos familiares e em vossos lares. E mais uma vez, por favor, os irmãos dizem amém. Graças a Deus. Até à próxima, se Deus permitir, amados. Deus vos abençoe.